canção que pra mim é mentira, mas pra vocês pode ser bem nova. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Amém? Santos irmãos, com a paz do Senhor. Não sei se vocês prestaram atenção na letra dessa canção. Ela é um convite para que você não ande simplesmente como o vento,
ou simplesmente como uma folha sendo jogada ao relento, mas que você possa ser como essa folha, mas que seja o vento do Espírito para soprar, para levar a sua vida. Quantos aqui nessa noite receberam o convite do REC? Levanta a mão. Alguém aqui saberia me dizer qual é o tema do culto? Difícil é te deixar. Ô Chico, para onde eu irei? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Se uma passagem da Bíblia fala da vida de Pedro. Hoje a gente vai inverter um pouco o culto. Eu sei que vocês estão acostumados a chegar aqui, pular e dançar bastante, mas você vai ter esse espaço hoje. Só que a gente decidiu fazer diferente. Nós vamos fazer a administração da palavra no início, e aí sim, depois você pode pular, cantar, dançar, que é realmente o que a gente quer que você faça. Mas nesse momento, eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que Deus tem para você nessa noite. Amém? Se é uma passagem, volta um pouquinho, Chico. Não chega aí ainda, calma. Chico um pouco apressado. Em que Pedro fala para Jesus que somente ele teria as palavras de vida eterna. Nesse momento, é um momento em que Jesus estava no seu ministério de vento e pouco. As pessoas estavam seguindo a Jesus. Havia uma multidão muito grande por atrás de Jesus. Uma grande quantidade de pessoas já para além do mar já sabiam da fama que Jesus ele curava. Essas pessoas que andavam atrás de Jesus eram pessoas que estavam apenas atrás do poder curador de Jesus. Somente no capítulo 6 do livro de João, somente no capítulo 6 do livro de João, até chegar essa parte onde Pedro fala isso, existiu 2 milagres. Um deles para a multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão estava com fome, não tinha o que comer. Para alimentar aquela multidão, se eles fossem comprar pão e peixe, ia dar mais de 200 pesos, eu acho que está na Bíblia. Denários. Mais de 200 denários. Para vocês terem ideia, 200 denários, um denário seria correspondente a um dia de serviço. Então era muito dinheiro. E eles não tinham isso. E aí André, com um bom visionário, viu, trouxe diante de Jesus um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E através dali ele conseguiu alimentar toda aquela multidão. Imagina, aquela multidão quando começou a seguir Jesus, eles devem ter pensado: Jesus vai fazer isso todos os dias, a gente não vai mais precisar trabalhar, a gente não vai mais precisar estudar, eu não vou para casa limpar a minha casa, não vou para casa dar comida para os meus filhos, porque aqui vai ter comida. Grande parte dessas pessoas estavam atrás de Jesus porque queriam ver o que Jesus fazia com suas mãos. O segundo milagre que Jesus fala, que tem nessa passagem do capítulo 6, é que Jesus ele anda sobre as águas. Ele vai de encontro aos seus discípulos e aí ele aparece andando sobre as águas. Aí Pedro quer sair correndo atrás de Jesus, que quer também andar que Jesus estava andando, mas no momento que ele desvia os seus olhos de Jesus, ele afunda. E essas histórias, esses milagres e tantos outros que tem antes dessa passagem começaram a se passar nos ouvidos das pessoas. Aí o que aconteceu? Essas pessoas acharam que sempre iriam ter essas palavras, que Jesus ia estar sempre trazendo palavras de amor, de consolo.
Mas na verdade, chegou um ponto que criou um atrito entre Jesus e essa multidão. Porque Jesus fala que Ele é o pão da vida. E aí aquelas pessoas começaram a dizer: não, mas como assim tu é o pão da vida? A gente vai ter que comer a tua carne? E Jesus não é aquele que comer a minha carne, aquele que beber a vida eterna. E aí as pessoas não entendiam. Era tão simples a mensagem de Jesus, porque era uma mensagem espiritual. Mas porque as pessoas estavam buscando algo que não era da vontade de Deus, estavam buscando algo que era distante da visão espiritual de Jesus naquele momento, elas não entendiam. Elas achavam que realmente tinha que pegar Jesus, vão fazer multiplicar Jesus, vão comer a carne de Jesus. E não era isso. E aí começaram a entrar em atrito, porque daí eles lembraram também no tempo de Moisés, quando Moisés estava no deserto com o povo, que Jesus mandava pão, mandava maná para eles todos os dias. E aquele maná, aquele pão perecia de um dia para o outro, então Jesus tinha que, Deus mandava no outro dia também. Eles achavam que era esse o tipo de comida que eles iam ter, mas Jesus dizia: eu sou o pão da vida. Então aquelas palavras pareciam um pouco duras para eles, deles não entenderem. E aí essas pessoas começaram a se afastar de Jesus. Essas pessoas simplesmente começaram a se afastar. No capítulo 6 e 20, capítulo 6, eu vou dar uma lida aqui para vocês. Quem tem Bíblia e quiser ler, é no capítulo 6, no versículo 68. Ou melhor, vamos começar aqui a partir do 65 para dar uma entendida melhor no contexto. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Vamos falar junto? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Vida eterna. Jesus, ele podia simplesmente, quando viu aquela multidão saindo... Ô Márcio, não demora para voltar que eu vou precisar de ti. Quando Jesus viu aquela multidão saindo, aquelas pessoas, Jesus simplesmente podia mudar o discurso dele. De repente, quando Jesus falou: eu sou o pão da vida, quem não comer desse pão, não beber do meu sangue, não terá vida eterna, não terá parte com o Pai. Em vez disso, ele poderia dizer: não, peraí, meu amigo, não precisa ser exatamente esse pão, pode ser um pão integral da Nutrela. De repente é um pouco mais saboroso, um pouco mais gostoso. Ou não, peraí, vem cá, onde é que tu vai? Vem cá. Vamos comer um cacetinho com mortadela. Não, mortadela não, um presunto, um queijo. Vamos comer um cachorro quente, vamos comer um X bem recheado. Jesus, ele não quis saber disso. Jesus perguntou ainda para os seus discípulos, chegou neles e ainda perguntou: e aí, vocês vão querer se demandar junto com eles também? Se vocês quiserem, pode ir embora. João, ele fala que Jesus naquele momento ele sabia daqueles que iriam trair ele e aqueles que iriam negar a ele. E Jesus chegou neles e disse: a porta está aberta, a serventia da casa, vocês querem ir também? Então Pedro falou, quem sabe as palavras mais sábias que Pedro já teve: para onde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Ué, aqui. Vem cá. A gente combinou de fazer uma brincadeira, né? Vamos fazer aquela brincadeira? Vamos? Convida teu pai ali então. Vai ali. Agora vem cá um pouquinho.
Vem cá. Fica aqui, moço. Fica aí. Vem cá. Vai lá, pai. Mas lá. Dá a volta aqui em cima. Isso. Agora fica ali. Ali atrás. Mais para trás. Vamos lá. Não é que eu sei que tu tá acostumado com isso. Vem cá. Agora tu vai vir correndo e se atira nos braços do pai. Tá? Foi. Aê! Vamos dar uma salva de palmas para ela? Aê! Você sabe o que é isso, gente? Isso é confiança. Eu lembro do retiro do ano passado, em que... Quantos lembram da tirolesa lá? Quantos já olharam no YouTube o som que teve lá na tirolesa? Tem até no YouTube já. Eu lembro que a gente estava lá em cima e o Márcio quis descer a tirolesa. Na verdade foi a Ellen que insistiu que queria descer também. A Ellen se agarrou no pescoço do Márcio, enroscou as pernas, segurou numa firmeza e disse: eu quero descer com meu pai, sim. Sabe? Perguntei para ela: vamos descer comigo? Não, tem que ser com meu pai. Sabe o que é isso? Isso é confiança. No momento que eles desceram, foram bem, foram até lá embaixo, desceu, quando desceu lá embaixo, ela quer ir de novo. Isso é confiança. No momento que Jesus, que Pedro disse que só tu tens as palavras de vida eterna, Pedro lembrou do tempo que ele era pescador, em que altas horas da madrugada, quando não saía peixe nenhum, ele ia para o barco, pegava a garrafinha de vodka dele e enchia a cara, junto com seus amigos. Ou senão Pedro também lembrou do momento que ele estava frustrado na vida dele, e ele pegou um beck e foi fumar, antes de conhecer a Jesus. Pedro começou a analisar os momentos de dificuldades financeiras na casa dele. Pedro começou a pensar nas dificuldades que ele tinha no seu relacionamento, no seu casamento. Pedro começou a analisar todas essas coisas. Eu sei que tem muitos Pedros aqui nessa noite. Eu sei que tem muitos Pedros, muitas pedras que estão aqui nessa noite e que vão para onde o vento soprar, que vão simplesmente para onde o mundo mandar. Hoje existem várias tendências. Em que as pessoas vão atrás. Pedro, ele viu algo extraordinário, Jesus. E a gente precisa ver também. Hoje as pessoas aí no mundo, elas vão atrás de supostas aparições, seja os OVNIs, os ETs. Existem cidades aqui no Brasil, onde é capital da ufologia no Brasil todo, e que as pessoas vão para lá porque elas querem ter um contato de terceiro grau, querem ter um contato com alienígenas, querem ter um contato com extraterrestres, porque elas desejam ter algo novo na vida delas. Existem pessoas que vão atrás do esoterismo. Pai, eu não entendo nem minha própria letra às vezes, gente. Tem pessoas que vão atrás de religiões orientais, gnosticismo, que são as historinhas dos gnomos, vão pulando de igreja em igreja. Hoje de noite tem a balada da Bola de Neve. Não tem problema nenhum de ir lá. Não tem. Só que você que é membro dessa congregação vai ser chamado para trabalhar aqui. Deus te chamou para trabalhar aqui, independente do que aconteça lá, seja legal ou não seja. Tenha liberdade, tenha a bênção do pastor por aí. Só que você foi chamado para trabalhar aqui. Se você realmente busca as palavras de vida eterna de Deus, você vai entender isso. Porque você foi chamado para estar aqui. Existem aquelas pessoas que vão onde está acontecendo alguma coisa. Existem aquelas pessoas que, se aqui no REC está bom, mas ali na frente tiver uma igreja que tiver muito melhor, já vai deixar de vir aqui. Vai acontecer um dia em que ali não vai estar tão bom quanto ele acha, que nós somos eternos julgadores, e ele não vai estar bom. Aí vai vir um outro lugar e também vai
vai acabar se expandindo. Vai acabar assumindo. O projeto de Deus, de repente, que Deus gostaria de hoje, de agir na vida da Ana, através da vida da Jéssica, não vai acontecer por quê? A Jéssica não vai estar aqui. Existem, gente, diversas pessoas em que estão correndo através de teoria da prosperidade. A gente simplesmente poderia aqui chegar nos cultos de sábado, projeto REC, a partir de hoje vai mudar, projeto REC em dinheiro. Venha para o projeto REC e saia daqui com os bolsos cheios. Te garanto que essa igreja ia estar toda ela lotada embaixo, ia estar lotada em cima. Nós teríamos que botar um telão na rua e essa rua fechar, ir na prefeitura e coisa nada e tal, fazer cultos sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, para atingir todas essas pessoas. Porque hoje, o que as pessoas mais querem é serem ricos. Às vezes eu sonho. Veja aí o pessoal ganhar na Mega Sena, fica imaginando, nossa, 72 milhões. Eles iam pro Wilson desmanchar a igreja e fazer uma igreja toda nova. Sabe? E começa a sonhar, eu compraria minha moto dos meus sonhos. Sabe? Teria minha casa. Faria um projeto social. Sabe? Porque o dinheiro mexe com a cabeça da gente. E às vezes quando tu mais precisa de dinheiro, quanto mais tu quer, é o que tu vai correr. Se alguém te disser para te dar 100 reais e tu vai ganhar 1.000, com uma coisa garantida, é certo que você vai fazer isso. Se alguém te disser que tu vai doar 1.000 e tu vai ganhar 100.000, com certeza. Eu seria o primeiro a dar os meus primeiros 100 reais. Mas não é assim que Deus trabalha. Quando Jesus falou com firmeza aos seus discípulos, se vocês quiserem ir, podem ir. Quer dizer, que Jesus falou isso para que eles tivessem convicção daquilo que eles estavam seguindo. Ô Chico, bota a foto. Analise essa foto. Até que ponto vai sua confiança em Deus? Olha um pouco e reflita. Passa outra, Chico. E você se arrisca? Essas duas fotos, gente, simbolizam os momentos em que você se afasta de Jesus. Quando eu copiei elas da internet, a minha primeira ideia era de que aqueles camaradas ali estavam se atirando nos braços de Jesus. Mas olhando assim, analisando, são pessoas que se atiram para a perdição. São aquelas pessoas que começam a ir atrás das outras. São aquelas pessoas que se atiram no ar não por confiança, mas por estar fazendo a coisa errada. Porque em sã consciência, o que vocês acham que pode ter acontecido com aquele camarada ali? De repente a família dele é capaz de ter que pagar um carro que ele deve ter destruído na rua. Pedro, ele tomou o caminho oposto, ele preferiu pegar o elevador, se chamar de repente de covarde. Imagina Pedro deixar que chamassem ele de covarde. Pedro era um cara que puxava a espada e queria dar em todo mundo. Pedro preferiu descer de elevador, mas de repente, se não tivesse luz, ele ia descer a escada, descer a escada, descer a escada, descer a escada. Pedro, ele teve atitude. Pedro foi uma pessoa que teve atitude. E por mais que ele tivesse seus problemas, tivesse as suas dificuldades, ele não fugiu da presença do Senhor. Porque ele pensou, nossa, se a minha vida agora está um carro, imagina sem Jesus. Pedro, ele foi uma pessoa que enxergou além. Pedro foi uma pessoa que conseguiu enxergar além do que estava acontecendo naquele mundo. Ele conseguiu enxergar o mundo espiritual que estava por trás das palavras de Jesus. Quando Jesus falava em pão da vida, aquele povo só queria saber da comida que Jesus fez a multiplicação.
Pedro conseguiu enxergar que o pão da vida era Cristo, que somente Ele daria a vida eterna. Em certo tempo da humanidade, as pessoas acreditavam que existia vida, sabe aonde? Isso até 1930, 1940. O primeiro seriado do Superman, ele foi em 1920 e poucos. Então era uma coisa muito grotesca. E eu lembro que esse tempo eu estava olhando um box do filme do Superman, e aí tinha um dos filmes, nos extras tinha 20 episódios daquela época, tudo em preto e branco, bonitinho. Quando aparecia o Superman voando, aparecia a sombra dele embaixo só, mas não conseguiam fazer ele voando. Os bonequinhos às vezes eram jogados assim para mostrar que estava voando. As pessoas naquela época, por mais que o seriado falasse que o Superman fosse de Krypton, eles acreditavam que existia vida embaixo da Terra. Existe um livro que virou filme, sabe, virou tantas outras coisas. Ô Daniel, tu lembra o nome das viagens ao fundo da Terra? Não lembro, gente, não lembro mesmo. Que ficou eternamente conhecido por falar que existe vida embaixo da Terra. Mas aí, conforme o homem começou a aprender a voar, conforme o homem começou a criar aviões potentes e cruzar continentes com esses aviões, a imaginação do homem começou a voar junto também. Então, a teoria de que existia vida embaixo da Terra se extinguiu. A vida que eles achavam que existia embaixo da Terra, ela se tornou, passou a ser uma obsessão na mente do ser humano, a vida em outros planetas. Conforme aquilo que tu conseguir sonhar, é onde a tua mente vai levar. Nós não precisamos seguir qualquer teoria de achar que existe vida embaixo da Terra, achar que existe vida em outros planetas. Jesus simplesmente está dizendo: eu sou o pão da vida. E Pedro deixa o recado: pois só tu tens as palavras de vida eterna. Você se converte, sabe por quê? Eu me converto porque eu tenho medo do inferno. Eu não quero passar uma eternidade aqui no mundo. Somente Jesus tem a vida eterna. Somente tu tens as palavras de vida eterna. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu quero te convidar nessa noite. Vamos pôr de pé. Aleluia. Eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. Ela é palpável. Você pode sentir a presença de Deus nesse lugar. Eu quero te convidar nessa noite para você vir aqui à frente. Para você vir aqui à frente e se ajoelhar diante de Deus. Se você está cansado da vida que você vive, se você está cansado de viver aquilo que você vive, e você está procurando as palavras de vida eterna, você está convidado, vem aqui à frente. Não precisa se demorar. Feche seus olhos. Feche seus olhos.